bem-vindos a mais uma aula de História do nosso projeto Aula em Casa. Como você já deve lembrar, eu sou a professora Pet Ribeiro e vou estar aqui com vocês hoje para nós trazermos um conteúdo muito importante, um conteúdo que desperta muita curiosidade dos nossos alunos. E eu trouxe aí para vocês tomarem nota. A nossa aula de hoje é a aula 221. Gente, muito tempo, né? Muito conteúdo, é isso mesmo. E o nosso conteúdo é a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. Ainda vou trazer de quebra para vocês aí o franquismo lá no final, para que vocês não fiquem sem essa informação. Então vejam bem, imaginem se vamos recordar a última aula que vocês viram a Primeira Guerra Mundial, certo? Aí terminou a Primeira Guerra Mundial e eu vou ter um cenário muito caótico na Europa, como vocês devem lembrar. Imaginem que essa guerra afligiu a Europa nas suas estruturas, o seu espaço geográfico, a sua economia, a sua sociedade. Mas, em especial, vocês lembram que no ano de 1919 houve ali o Tratado de Versalhes, aquela grande reunião que vai definir os fins da Primeira Guerra Mundial e vai determinar o que vai acontecer com os países envolvidos. E é aí que vai começar o primeiro passo para que nós vamos trazer na aula de hoje. Então, vocês devem lembrar que no Tratado de Versalhes, apesar de muitos países envolvidos na Primeira Guerra, mas a Alemanha ela foi punida de uma forma mais eficaz. Então, vamos recordar, ela foi proibida de aumentar o seu exército, foi proibida de investir no seu exército, teve ali a supressão dos seus territórios na Ásia e na África, estão lembrados? Teve perdas de território pelo qual vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial, ali a Alsácia-Lorena, e também teve que pagar uma dívida aos países que saíram ali vencedores. Então, vocês imaginem, um país como a Alemanha, que tem toda uma história, todo um contexto, de repente sendo colocado na função de único causador da Primeira Guerra Mundial e ali sendo punido exclusivamente por isso. Ponham-se aí nesse momento. Então, vocês imaginem ali a sensibilidade que vai ter naquele período. Então, isso vai causar ali, vai alimentar um sentimento de revolta, um sentimento de vingança, que vai ser constituído, vai ser alimentado nesse processo. Lembre-se também que isso vai acontecer ali na Itália, eu também vou ter ali a Espanha. Então, na verdade, esse sentimento pós-Primeira Guerra Mundial, para quem perdeu a guerra, vai ser ali um negócio que vai sendo alimentado. Sabe aquele monstrinho, igual a fome, quando vai crescendo ali dentro da gente? Então, isso vai acontecer. Por que é importante que vocês lembrem disso? Porque é isso que vai causar os regimes totalitários. Então, o que seria um regime totalitário? Vamos lá ao nosso conceito? Olha o que ele diz aí. É um sistema político no qual o Estado, normalmente, sob o controle de uma única pessoa, político, facção ou classe social, não reconhece limites à sua autoridade e se esforça para regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada. Então, aí é um conceito muito forte, não é isso, nono ano? Então, a gente percebe aí que esse regime totalitário ele tem a ideia de controlar. Ele tem a ideia de fazer ali essa redoma de acordo com aquilo que ele acredita, certo? Vamos continuar aqui? Olha só, nos regimes totalitários há a ausência da liberdade de expressão e um forte investimento em propagandas favoráveis às ideologias por eles defendidas. Então, o que eu vou fazer? Qualquer pessoa contrária à opinião de quem está ali centralizado nesse regime totalitário, essa pessoa vai ser punida. Essa pessoa não vai poder publicar. Por quê? Porque eu vou precisar da propaganda para divulgar a minha imagem, para divulgar o meu poder, para mostrar aquilo no qual eu acredito e quero que as pessoas acreditem, ok? Trouxemos para vocês, pontualmente, as características do totalitarismo. Então, como vocês já observaram, temos um governo centralizado. Então, aí é importante que não hajam partidos políticos para disputar uma futura eleição. Então, aí a gente começa a observar. Por quê? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, eu vou ter o imperialismo. Lembram dele? Todo mundo ali querendo seu pedaço de bolo. Bolo é só uma metáfora, tá, gente? Lá na Europa e na Ásia. Aí terminou a guerra e eu tenho ali todo mundo muito preocupado. Eu preciso ser mais forte, eu preciso ser melhor, eu preciso organizar o poder. Não, nosso país perdeu por causa do
do nosso rei, nosso país perdeu por causa do presidente, então se começa essa ideia. Então, uma das características do regime totalitário é vamos centralizar o poder. Centralizando o poder, eu tenho o próximo passo, olha aí, poder centralizado, autoritarismo, apenas aquilo que eu falo e acredito é verdade. E é a minha verdade, pode nem ser o bom, pode nem ser verdade, mas para um governo centralizador e autoritário é ela que vale. Temos o terceiro ponto, nacionalismo extremado. Gente, o nacionalismo, beleza, bacana. Porém, no caso do regime totalitário, ele é extremado, ele vai às últimas consequências. Ele agride aquele que é contrário, ele usa de símbolos nacionais para alimentar outras ideias que não são tão saudáveis assim à população. Tá bom? Quarto ponto, antiliberalismo. Então, eu tenho aqui a questão econômica. Vou começar ali a centralizar a minha economia. Abrir mão também de outras coisas, certo? Então, vejam bem. Neste quadro, nós também temos ainda aí, ó, o militarismo. Então, quando vocês começarem a ver os exemplos de regimes totalitários que nós trouxemos, vocês vão ver que o militarismo é fundamental para isso. Então, eu vou controlar a base militar. Geralmente, essa pessoa que vai chefiar o totalitarismo, o regime totalitário, ela está associada ao exército, ok? Organização militaristas para a juventude, é importante o público-alvo. Então, eu vou ali, aquele grupo de jovens, vou ali ensiná-los essa ideia de que ser militarizado é o essencial para manter o nosso poder centralizado. Culto ao líder, ou seja, a figura de liderança, ela é ali primordial, ela é quase no patamar de santo, sem ser santo, vocês vão começar a observar. Obviamente, como eu falei lá no início, um partido único. Eu não quero adversários. Então, eu vou estar ali no poder de forma única. Expansionismo territorial. Então, isso é importante para vocês observarem. Lembre-se que nós estamos falando de um mundo pós-guerra, um mundo que está ali meio debilitado, porém, ele está ali controlando as coisas, tentando se reerguer. E é uma ideologia política radical do espectro político da direita conservadora. Então, nesse momento, nós vamos ver aí que esses regimes totalitários estudados hoje, eles estão direcionados para a direita extremista, a direita conservadora, certo? Bom, o primeiro regime totalitário que nós temos notícia na Europa é o fascismo. Ele vai acontecer na Itália. Olha o que nós trouxemos para vocês. O fascismo é uma corrente política complexa que parasita outras ideologias, possui muitas tensões internas e contradições e possui um aspecto camaleônico que se apropria de símbolos históricos, ícones, slogans, tradições, mitos e heróis da sociedade que deseja mobilizar. Então, como é que vai acontecer esse fascismo italiano? Como é que ele vai ascender? Foi impulsionado pelas perdas materiais e humanas da Primeira Guerra. Então, como eu disse a vocês, está todo mundo muito magoado com o final da Primeira Guerra. E ele vai ganhar força devido aos altos índices de desemprego, porque todos os países envolvidos ou não na guerra na Europa, naquele momento, gente, estão fragilizados economicamente. Então, era o cenário adequado para que essas coisas comecem a acontecer. Então, o alto índice de desemprego, começa-se esse discurso, se começa a propaganda, nós precisamos centralizar o poder. E aí a população, obviamente, olha o que diz o texto para vocês, estava descontente com o fato da Itália não ter ganho territórios, apesar de ter lutado ao lado do vencedor. Lembre-se que ela vai, se mudar ali no meio, não é isso? Então, vamos ter essa realidade. Nesse contexto, nós temos o ex-combatente italiano Benito Mussolini. O que acontece com Benito Mussolini? Ele vai ali se lançar à política, certo? E fundou uma organização que vai mais tarde dar origem ao Partido Fascista. O fascismo na Itália, gente, ele cresceu rapidamente. Por quê? Porque ele tinha apoio dos grandes empresários. Porque os grandes empresários, na verdade, temiam o avanço do comunismo e do socialismo. Vocês sabem que em 1917 já aconteceu a Revolução Russa, dando origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós temos aí um cenário de muito medo dessas ações e temos ali uma pessoa que se aproveitou desse medo justamente para iniciar esse processo totalitário, certo? Vamos correr aqui. Então, eu tenho Benito Mussolini, olha aí,
um militar chefiando, e também eu vou ter o nazismo na Itália. Então, o termo nazismo, gente, ele vem justamente aí dessa ideia de ser superior. Inclusive, acabei pesquisando que também na Alemanha o nazismo era usado como um termo pejorativo para quem morava no interior do estado, né, do país. Então, o termo nazismo ele surge aí como uma forma de alavancar a Alemanha, que estava tão depreciada, tão machucada com o final da Primeira Guerra, certo? Então, a Alemanha, após a Primeira Guerra, ela está vivendo uma realidade associada ao Tratado de Versalhes, que estava punindo pela Primeira Guerra Mundial. Então, era o cenário aí apropriado, mostrando as fragilidades, para que se acendam muitos interesses. E aí nós vamos ter a tentativa do golpe através da República de Weimar, ou Weimar, tá ok? Então, nós temos aí o cenário perfeito para esse processo. Hitler, Adolf Hitler, ele vai ser ali a pessoa responsável por iniciar o regime totalitário na Alemanha. Mas antes disso, é importante que vocês lembrem que aqui nessa tentativa de golpe, eu vou ter um rei que quando terminou a guerra ele fugiu, e aí eu tenho um governo provisório e aí vai ser instaurada essa república, que na verdade era uma república parlamentarista. Adolf Hitler, ele era chanceler dessa república. E aí ele também vai ser preso nesse momento. É justamente na sua prisão que se começa uma organização de ideias para dar origem a esse processo chamado nazismo, que vai ser um regime totalitário na Alemanha, que vocês já sabem a consequência através da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui temos a figura dele e vocês sabem que ele vai usar da propaganda, vai usar da educação para os jovens, ensinando este grupo a importância de se centralizar o poder. Quando ele chega ao poder no final da República, gente, ele vai criar ali o Terceiro Reich, que é justamente centralizar o poder nas suas mãos, então ele alcança o seu objetivo. Assim como Mussolini, gente. Mussolini se autoproclamou ali o chefe da Itália. Ele destitui o Vitor Hugo, que era o imperador naquele momento, e se coloca na função de governante da Itália. Por que eles fazem isso com tanta facilidade? Porque vocês devem lembrar que eles têm o apoio do exército, ok? Temos também, gente, outro movimento de direita que vai ser o fascismo espanhol. Francisco Franco Barramonte, mais conhecido como Generalíssimo Franco, foi um militar de carreira que foi o ditador da Espanha entre 36 e 73. Então, a Espanha ela já via vivendo um momento de muita fragilidade econômica, uma desorganização a nível social, alto índice de desemprego, uma hiperinflação, e foi nesse momento aí que Francisco Franco começa a se organizar com o apoio do exército a centralizar o poder. Tornou-se mundialmente conhecido a partir de 1936, quando estourou a revolta militar contra a República da Espanha. Por quê? Essa República Espanhola, ela tinha uma tendência socialista e foi justamente desse momento que Franco se apoiou. Ele disse, opa, nós não podemos aí permitir essa invasão socialista ao território, bem como Benito Mussolini também fez isso e Adolf Hitler também. Então, quando eles usam esse nome como uma forma de causar o terror à população, eles vão começar a se organizar através desse apoio. A população vai apoiar? Vai, gente. Vai, porque vocês começam a observar que eles vão centralizar as propagandas. E aí começa-se a jogar informações que eles acham que são verdades, que são coerentes para que a população compreenda. E essa população... Claro, nem todo mundo vai apoiar essa ideia. Nossa, eu tenho medo que isso aconteça. Nossa, eu não posso permitir que isso aconteça. Um fato interessante aqui na Espanha é que a Igreja Católica ela era apoiadora total de Franco, bem como todo o exército. Certo? Então, esses são os nossos regimes, os nossos exemplos de regimes totalitários na Europa pós-guerra, direcionados à direita, ok? Que estão relacionados aos partidos de direita, certo? Para fechar, trouxe aí para vocês a imagem de Franco. Ele vai sair aí ao poder e logo em seguida ele morre. Então, nós percebemos que o fascismo espanhol foi o que mais perdurou, só vai terminar mesmo na década de 70, certo? Fiquem ligados que na próxima aula vocês vão continuar sabendo aí sobre esses governos totalitários, mas agora nós vamos chamar a nossa DLI. Vamos lá, queridos, sobre os movimentos fascistas
afirmam-se. Temos aí, primeiro ponto, os movimentos fascistas se enquadram no totalitarismo de direita, que visam garantir a propriedade privada contra o avanço político dos comunistas. Temos a 2, relacionada ao avanço eleitoral do comunismo. A 3, na Itália, onde primeiramente se definiu. E a 4, os outros países vão experimentar outros regimes de direita. Apenas uma alternativa de A e está correta e aponta os pontos indicados na questão. Daqui a pouco eu volto, mas qualquer coisa, podem ir ao chat que a gente pode tirar dúvida de vocês a qualquer momento.
Vamos lá então, queridos, retornando para a nossa correção. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, procure no chat. Poxa, professora, eu não consigo mais assistir aula em casa porque eu estou na escola de manhã. Vá lá no nosso canal no YouTube, procure a nossa aula do dia de hoje. Você pode assistir também, participar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá então, olha aqui. Eu tenho aqui, ó, sobre movimentos fascistas, afirma-se. Os movimentos fascistas se enquadram nos totalitarismos de direita que visam garantir a propriedade privada contra o avanço político dos comunistas. Correto, gente. Tá ok essa descrição sobre o fascismo. 2. Como o avanço eleitoral dos comunistas é sempre maior em época de crise econômica e social, o período posterior, quer dizer, depois da Primeira Guerra Mundial, foi propício aos extremismos políticos. Como vocês já sabem, correto, porque era esse mesmo o cenário. Então, houve ali aquele momento, né, de conflitos, de incertezas, aí, será que o comunismo pode avançar? Antes que isso aconteça, e nem chegou propriamente a acontecer na Itália, nós vamos nos organizar. Na Itália, onde primeiramente se definiu o totalitarismo de direita, constituiu-se um Estado corporativista, uma ideologia militarista, expansionista e